No programa de hoje, a gente vai falar sobre como reduzir as perdas com produtos vencidos na sua drogaria. Se isso é um problema para você, fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Olá, bem-vindo ao canal das Coferd no YouTube, este é o Ed Farmácia. Toda terça-feira, 19 horas, a gente publica um vídeo novinho em folha aqui para você com um novo convidado, conversando comigo, Viviane, sobre temas que são relevantes para a gestão da sua farmácia, da sua drogaria. E para não perder nadinha, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e encaminhe esse vídeo para quem você acha que pode se beneficiar com todo o conteúdo que a gente produz aqui. E não se esqueça de que você também pode ouvir este conteúdo em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. No programa de hoje a gente vai responder uma pergunta de um seguidor do canal. Ele mandou a seguinte dúvida: como reduzir perdas em produtos vencidos e próximos do vencimento na minha farmácia? Bom, para responder essa dúvida, que é uma dúvida muito comum, a gente convidou o Carlos Eduardo, presidente da Abrap, para responder essa pergunta aqui para gente e tirar outras dúvidas. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Olá, Viviane, obrigada pelo convite. Pessoal, a Abrap significa Associação Brasileira de Prevenção de Perdas e ela acompanha de perto as perdas no varejo como um todo, mas também especificamente no canal farmácia. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Carlos, eu queria começar essa conversa contigo falando um pouquinho do cenário de 2019 para 2020, que são as pesquisas mais recentes que a Abrap tem. Pelo que eu andei olhando, as perdas totais, elas tiveram uma leve queda de 2019 para 2020, o que é uma boa notícia para o setor. Eu queria entender contigo de quanto foi essa queda nas perdas e qual o motivo. Ok. Bom, realmente as perdas geram riscos e oportunidades para o negócio. Risco de, quando você não gerencia, a oportunidade de você aumentar a rentabilidade e potencializar o lucro das empresas. De fato, houve uma redução nas últimas duas pesquisas. Em 2019, por exemplo, o índice de perda total que nós identificamos no setor foi de 1,23. O que é isso? É o resultado da perda valorizada a custo sobre o faturamento líquido de todo o ano de 2019. Já no ano pandemia, 2020, nós tivemos o índice de perda de 1,08, esse índice de perda total. Esse índice de perda total contempla tanto as perdas não identificadas, que são os furtos nas lojas, como as perdas identificadas, que são os produtos sem condição de venda. O resultado, como eu disse, foi de 1,08. Tivemos uma redução, então, desses dois índices, desse índice de perda total. Qual foi a grande causa? Com certeza, no ano pandemia, tivemos um crescimento bastante interessante no setor de drogarias. Tivemos também um controle maior do fluxo de cliente nas lojas, isso ajudou a ter um maior controle, principalmente na questão da redução dos furtos, e aí esse índice de perda total acabou sendo menor, né? Agora, tivemos um comportamento diferente um pouco no vencimento, que eu acho que você vai querer explorar um pouco esse assunto. Quero sim. O cenário relacionado às perdas totais, como você está dizendo, é um cenário positivo. Isso significa que, de 2019 para 2020, a farmácia perdeu menos, né? No entanto, esse cenário não é tão positivo quando se trata de perda por vencimento, e isso explica um pouco a dúvida do seguidor aqui do canal. As farmácias estão perdendo mais produtos porque não estão conseguindo controlar, por exemplo, o prazo de validade. Os produtos estão vencendo nas prateleiras, vencendo nos estoques, e isso é perda de dinheiro, de rentabilidade. Então, Carlos, o que eu queria entender é quais são esses números, né, relacionados a perdas por vencimento e por que isso está acontecendo? Bom, o vencimento, de fato, é o principal problema hoje, a grande oportunidade hoje das redes de farmácia. As grandes redes, as redes maiores, ainda conseguem ter um processo de logística reversa dos produtos devolvidos quando negociam com os laboratórios, com os grandes distribuidores. Já as redes menores já possuem uma grande dificuldade dessa logística, dessa devolução, e acabam muitas vezes assumindo de fato essa perda quando o produto vence, pelo fato de você não vender o produto. Olhando especificamente, tirando uma foto do vencimento, nós observamos que a participação do vencimento nas perdas, comparando 2019 com 2020, aumentou. Em 2019, a participação do vencimento na perda
foi de 71%. Já a participação da perda por vencimento, na última pesquisa que nós divulgamos, que foi 2020, a participação subiu para 82%. Olhando percentualmente, como nós tivemos um resultado de perda menor de 2019 para 2020, o resultado se manteve, 0,60 de um lado, 0,60 de outro. Mas isso porque a perda diminuiu, mas a participação do vencimento aumentou. Então, obviamente que o vencimento é a grande prioridade, né, de gestão de perdas dentro da farmácia, e quando a gente fala em vencimento, nós falamos de gestão de estoques e falamos também de um controle maior, tanto na operação de centro de distribuição como nas lojas. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Que práticas existem hoje, ou que práticas poderiam ser empregadas pela drogaria? Que tipo de tecnologia a drogaria poderia utilizar para reduzir a perda com o vencimento de produto? Assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas alternativas que a drogaria tem. O vencimento ele será sempre um grande desafio para as drogarias, porque é o setor que mais sofre com o vencimento de todos os outros setores do varejo, muito mais que supermercados, que também possuem produtos que vencem. Agora, por que disso? Por causa da gestão de estoque, por causa do modelo de negócio das perfumarias, na distribuição do centro de distribuição para as lojas nas unidades, pelo entendimento, né, de como é que é o comportamento do CRM, como é que os médicos prescrevem os medicamentos nos locais, porque muitas vezes você precisa manter 2 caixas de um medicamento na loja, e se você tiver uma só, você perde a venda. Então, essa gestão de estoque, ele é fundamental, é a causa raiz, esse entendimento do seu estoque, daquilo que você tem expectativa de demanda, é a causa raiz para você fazer uma boa gestão. Então, parte de uma boa gestão de estoque, parte de um bom entendimento, né, de como é que é o CRM da região, onde as farmácias estão localizadas, e, obviamente, de um controle tanto na centro de distribuição como nas lojas. O vencimento, ele, como eu disse, parte de um trabalho inicial de gestão de estoque, mas também existe um trabalho muito importante que deve ser feito para as operações que possuem centro de distribuição, que é você ter a informação de lote, ter a informação de vencimento, e a partir dali você conseguir ter uma distribuição olhando para o aspecto do vencimento para as lojas, né, fazendo o que a gente chama de PVPS, que é o primeiro que vence, é o primeiro que tem que sair, porque muitas vezes você acaba fazendo uma distribuição do CD para as lojas, não observando esse aspecto. O outro aspecto é também você monitorar o vencimento nas lojas, conhecido como brigada de validade, e aí eu acho que eu posso explorar um pouquinho depois essa pergunta, esse ponto para você. Inclusive, a Brigada da Validade é a minha próxima pergunta, né? Eu queria entender do que se trata, por que é eficiente, como que é feita a Brigada da Validade na loja. Bom, a Brigada da Validade, aí existem várias formas de você fazer isso, mas, em resumo, é você identificar a vida útil do produto dentro da tua loja e, a partir daí, você tomar medidas de controle. Geralmente, as empresas hoje utilizam ferramentas tecnológicas para fazer isso. Então, uma vez que você consegue ter o controle da validade no centro de distribuição, nas lojas, passa a ser um desafio, porque geralmente você faz isso, não existem muitas ferramentas tecnológicas para isso, mas algumas estão disponíveis para as redes de farmácia, inclusive aplicativos gratuitos que estão nas lojas virtuais dos celulares que os funcionários e as farmácias utilizam. Então, a partir do momento que você identifica o produto que vai vencer, você toma uma iniciativa, né? A brigada de validade é a identificação do vencimento. Se vai vencer daqui 60 dias, se vai vencer daqui 90 dias, e a partir daí você toma medidas, né, que podem ser medidas como descontos progressivos, como você fazer o markdown, como você separar os produtos em locais específicos na loja, para fazer uma oferta especial mais agressiva, para você separar nos estoques, identificar por cores, né, exatamente essa proximidade do vencimento. O objetivo é você desovar o produto, né? Ou, muitas vezes, se você tem uma operação com filiais, você avaliar, por exemplo, uma filial que tem uma atratividade maior para vender aquele produto que naquela filial não está vendendo, e você fazer uma transferência interna. Então, são medidas para que você possa evitar exatamente de descartar o produto e ter uma perda muito maior. Vender com desconto é muito melhor do que descartar todo o produto e não entrar nenhum centavo na venda, mesmo que muitas vezes a margem, ou até mesmo seja uma margem negativa,
vale a pena você tentar vender com desconto até o final da vida útil do produto. Mas alguns produtos, como por exemplo, medicamentos sob prescrição médica, por exemplo, eles têm mais risco, porque a farmácia não pode fazer uma promoção ou destacar um medicamento que é vendido sob prescrição médica, né, Carlos? Exato. Muitas farmácias o que fazem quando identificam um princípio ativo, né, obviamente que esse processo tem que haver muito treinamento, muita capacitação para os atendentes. Quando se identifica o mesmo princípio ativo, se oferece para o cliente um outro produto com o mesmo princípio ativo com desconto muito maior. Então, é aquele trabalho que o balconista vai ter na loja para de repente, oferecer aquele produto. Já os produtos de perfumaria, aí já podem ter já um processo de venda mais agressivo, né, na própria área de vendas da loja, e aí utilizar as boas práticas, né, de visual merchandising para ofertar o produto. Mas, no caso dos medicamentos, sim, aí tem que ser uma venda assistida, e essa venda assistida vai depender muito, né, do controle que se tem para se identificar esse produto previamente, de como você vai organizar esse produto para você ter um acesso rápido no seu estoque a esse produto, e o conhecimento do balconista sobre o que está acontecendo com esse produto, porque ele está prestes a ser recolhido, né, por questões óbvias que o produto vai vencer, e aí você tem a possibilidade de ofertar com desconto para o consumidor, né. Importante observar as questões de Anvisa, as questões sanitárias, as questões relacionadas à Código de Defesa do Consumidor com relação a prazo de recolhimento, porque o cliente tem que ter vida útil capaz de utilizar o produto. Bom, e é importante você observar as questões legais para fazer promoção de medicamentos na sua farmácia, ok? É importante você verificar isso, porque alguns medicamentos sob prescrição, a Anvisa regula a propaganda, então é importante você ficar atento sobre isso. Bom, tá gostando da minha conversa com o Carlos? Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você acha que pode aproveitar esse vídeo de hoje e comenta aqui embaixo. Você sabe qual o índice de perdas da sua farmácia por vencimento? #sei, ou se você não sabe, conta pra gente quais são as suas dificuldades, o que acontece na sua farmácia, enfim, por que você não consegue medir as suas perdas, beleza? Carlos, eu quero voltar um pouquinho num assunto, você falou de gestão de estoque, né? Fazer a gestão do estoque é comprar exatamente a quantidade de produtos que a farmácia vai vender. Não é nem comprar menos, não é nem comprar mais. Só que existe aí uma pressão do fornecedor, né, dos distribuidores, assim, compra mais um pouco, se você comprar tantas caixinhas desse remédio, você tem um desconto maior, vai pagar menos por esse produto. Isso é bem arriscado, Carlos, na sua opinião, porque às vezes a farmácia se empolga porque o medicamento está com uma boa margem, compra além do que realmente vai vender e tem o risco de ficar com aquele produto encalhado na prateleira, e isso é perda financeira. De fato, Viviane, é uma questão cultural. Geralmente o varejo ele opera com essas variáveis, né, que são essas tratativas, que são essas apostas comerciais que são realizadas entre as áreas comerciais das empresas e os fornecedores. É importante deixar claro que a perda ela pode acontecer das duas formas. A perda pode acontecer pela não venda do produto quando você não tem, e a perda pode acontecer com excesso do produto que você não vende. Então, a perda de venda também é uma dor, né? Por isso que essas apostas muitas vezes acontecem para você ter o estoque capaz de atender às necessidades do seu cliente. E muitas vezes existem oportunidades, que são esses produtos que estão dentro, né, de um range, né, próximo de vencimento, mas que tem uma atratividade no custo, e essas apostas, então, elas são realizadas. É muito importante que, quando isso aconteça, que estabeleça nas tratativas comerciais a possibilidade de devolução do produto, porque se o fornecedor oferece uma oportunidade, eu acho que ele tem que assumir o risco também no ponto de venda pela não venda do produto. Então, cada empresa faz a sua negociação. Como eu disse, algumas empresas têm a facilidade maior da devolução, as empresas menores já não possuem essa facilidade, mas é importante observar que muitas vezes você pode se empolgar muito com o custo e, ao final, você não conseguir vender o produto e não ter a performance desejada, e isso gerar um custo, um prejuízo maior
porque vai gerar uma perda maior para o negócio. Então, é muito importante avaliar, e é muito difícil a gente, como eu disse inicialmente, o segmento farmacêutico das drogarias, ele realmente tem muitos desafios para entender exatamente a expectativa de demanda e acertar exatamente nessa questão do estoque para atender essa demanda. Então, muita experiência e conhecimento e análise de números podem ajudar, mas não vou evitar que realmente a perda aconteça. Mas fiquem atentos a essa questão, porque isso realmente pode, de fato, contribuir para uma perda maior se você não na negociação não tiver essa possibilidade de devolução dos produtos se vencer para o seu fornecedor. Essa é a nossa contribuição para que você possa reduzir as perdas com o vencimento na sua drogaria. Eu espero, Carlos espera, a gente espera que você possa realmente fazer um bom uso de tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link da Abrap, se você precisar consultar mais informações, precisar buscar ajuda, está disponível aqui na descrição do vídeo. Obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.